Qual a sensação de beber ayahuasca? Eu sou Luciano, sou terapeuta do Instituto Pedra da Lua e hoje eu vim aqui com a finalidade de responder essa pergunta que foi feita nas redes sociais do Instituto há alguns dias. E eu diria que talvez a pergunta mais difícil que se pode fazer. Por quê? Porque quando a gente fala da sensação de beber ayahuasca para alguém que nunca bebeu essa medicina, a gente tem um desafio nas mãos. É como você explicar para uma pessoa que nasceu sem enxergar como que é uma cor, como que é uma árvore, ou seja, é algo muito difícil. Eu posso garantir uma coisa, a sensação de beber ayahuasca, ela é única, ou seja, não há um parâmetro de comparação. Algumas pessoas perguntam, eu já usei uma determinada substância, eu já fumei tal coisa. Não, esquece, não tem nada a ver. Primeiro porque não se coloca essa sagrada medicina no mesmo balaio que substâncias psicotrópicas de abuso. E segundo que quando você consagrar, você vai ver que de fato não tem absolutamente nada a ver. E é por isso que nós que consagramos essa bebida, não gostamos quando alguém usa o termo alucinógeno. Ayahuasca é alucinógeno. Não tem nada de alucinação, não tem nada de alucinógeno. Muito pelo contrário, a gente costuma dizer que a ayahuasca é uma bebida enteógena, ou seja, ela desperta o Deus que há dentro de nós, ela nos traz a realidade verdadeira das coisas. Mas vamos lá, tentando então responder essa pergunta delicada e complexa, eu gostaria de começar com um conceito. Imagine, para fins didáticos, que existe basicamente duas partes dentro da nossa consciência, o consciente e o inconsciente. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de inconsciente. O que é inconsciente? São qualidades, características, coisas que existem dentro de mim, porém são inconscientes. Eu não tenho acesso, eu não sei. E o consciente é o que você sabe a seu respeito, é o que eu sei a meu respeito, é o que todos nós sabemos a nosso respeito. Em condições normais, ou seja, quando não fazemos uso dessa medicina, nós temos basicamente acesso apenas àquilo que está no nosso consciente, ou seja, aquilo que a gente já sabe a nosso respeito. Quando a gente consagra essa bebida, ela nos proporciona um efeito conhecido como expansão da consciência, ou seja, é como se eu tivesse um feixe de luz que em condições normais estão apenas em cima do meu lado consciente, e ao consagrar essa bebida, esse feixe de luz se expande um pouco, abrangendo parte do subconsciente ou daquilo que nós chamamos de inconsciente. A partir daí, para quem nunca bebeu pela primeira vez na vida, você tem acesso a partes do seu psiquismo que você nunca teve antes. Isso é algo difícil, um pouco subjetivo, um pouco complexo para explicar e traduzir em palavras para quem nunca consagrou essa bebida. Quem já consagrou sabe muito bem do que eu estou falando, mas quem nunca consagrou não sabe. Para efeitos físicos, digamos assim, o que tem na ayahuasca que faz isso acontecer? A ayahuasca possui basicamente dois princípios ativos, um chamado de metiltriptamina, cuja sigla é DMT, e outro chamado, um grupo, na verdade, de inibidores da MAO, beta-carbolinas. O que essas duas substâncias em conjunto, elas têm o poder de fazer? Elas aumentam a atividade elétrica no nosso cérebro. Ou seja, se eu pudesse nesse momento pegar um scanner cerebral e colocar na minha cabeça, a gente ia reparar que em condições normais, menos de 10% das regiões do nosso cérebro estão em atividade, estão iluminadas, ou seja, a atividade cerebral, ela não acontece no cérebro todo ao mesmo tempo, ela acontece apenas em algumas partes. Estudos mostram que na vigência do uso da ayahuasca, essas regiões do cérebro, elas se ativam da ordem de 70% mais ou menos, estão falando de 7 vezes mais atividade cerebral. E o que isso vai proporcionar em termos de efeitos práticos para quem consagra essa bebida? Primeiro, você percebe que o pensamento ele fica muito mais rápido. A gente se sente relativamente mais inteligente, digamos assim. Parece que o tempo passa mais devagar, ou seja, a nossa percepção do meio ela é modificada. Porém, eu vou falar uma coisa muito importante.
esse tipo de sensação, ele vai variar muito de uma pessoa para outra e vai variar muito de uma experiência para outra na mesma pessoa. Ou seja, depende muito da quantidade da medicina que foi consagrada, depende muito do setting, ou seja, do espaço onde estou consagrando, depende muito da minha condição hoje, psíquica, emocional, como eu estou me sentindo. Eu estou mais acelerado, eu estou mais relaxado, eu estou mais calmo, tudo isso vai trazer efeitos diferentes, e é por isso que a gente fala em estágios de transe diferente no uso da ayahuasca. Ou seja, existe um transe mais brando, existe um transe mais profundo dessa medicina. O que a gente vai conseguir, o que a gente vai ter como sensação no momento em que a gente aprofunda esse processo com a ayahuasca? Aí agora eu já entro num assunto metafísico, né? Um assunto que é meio difícil a gente falar em aspectos científicos. Existe dentro do meu ser inúmeros corpos. Eu posso também trazer de forma didática isso, separando em apenas dois corpos. Imagina que eu tenho um corpo físico e um corpo espiritual. O corpo espiritual, ele está acoplado ao nosso corpo físico através de laços magnéticos. Quando a gente deita na nossa cama à noite para dormir e os nossos sentidos relaxam, o nosso corpo relaxa, o nosso cérebro diminui a sua atividade cerebral, esses laços magnéticos, eles se afrouxam e o nosso corpo espiritual, ele passa a gozar de uma relativa liberdade. Ou seja, a gente sai do corpo, a gente sai por aí. Totalmente? Não, totalmente a gente só vai sair quando a gente desencarnar. Né? A gente sai parcialmente, a gente continua ligado ao corpo físico, mas esses laços eles estão mais relaxados, possibilitando novas experiências, outras experiências. Por que nós não nos recordamos quando acordamos da maior parte dessas experiências? Justamente porque, apesar de estarmos ligados ainda magneticamente ao nosso corpo físico, o nosso cérebro está com a sua atividade muito reduzida. É difícil apreender e guardar informações que são captadas por esse corpo espiritual. Pois bem, quando a gente consagra a ayahuasca, acontece um processo muito semelhante ao que a gente tem durante o sono. Ou seja, é uma espécie de sonho lúcido. Como assim, Luciano? Esses mesmos laços que unem o corpo espiritual ao físico, eles são relaxados. E quanto mais relaxados eles são, mais profundo é esse transe com a bebida ayahuasca. No momento em que eles relaxam, o perispírito, o corpo espiritual, como você queira chamar, ele goza de uma certa liberdade, ele tem outras experiências fora do corpo físico, só que aí nesse momento eu tenho o meu cérebro não com atividade reduzida, com atividade muito aumentada. Então essas experiências e essas informações que são captadas pelo meu corpo espiritual, elas ficam aqui registradas, elas se tornam conscientes, e é por isso que a gente consegue, sem a limitação, né, da matéria, com a captação do plano espiritual, a gente consegue trazer essas informações para o consciente e, de certo modo, posteriormente, quando passam os efeitos, a gente guarda essas informações e consegue colocá-las em prática. É por isso que essa medicina ela é tão transformadora, é por isso que essa medicina ela possibilita tanta mudança e tanta lucidez, tanta consciência na vida de quem a consagra. Eu sei que para quem nunca bebeu essa medicina, fica um pouco difícil de entender tudo isso que eu estou falando. Vem consagrar, vem ter essa experiência, eu garanto para você. Faz 14 anos que eu bebo esse chá, eu nunca vi a vida de alguém que bebe ayahuasca andar para trás. É só ganho, é só consequência positiva. Gostou do vídeo? Acompanhe os próximos aí, que eu, a Edna, nós vamos estar respondendo mais perguntas feitas na nossa rede. Muito obrigado.